Graça e paz, queridos irmãos, amigos que participam conosco deste momento precioso de estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos gratos a Deus por começarmos mais um estudo bíblico no livro de João, no Evangelho, não no Evangelho, mas na primeira carta do apóstolo João, das cartas que estão no final do Novo Testamento. Não é o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, mas sim a primeira carta do apóstolo João, que é o mesmo autor do Evangelho, mas cuja literatura final está no final do Novo Testamento. Nós convidamos a todos para a leitura de 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 até o número 10, e depois do capítulo 2, os versículos 1 e 2. João 1, de 5 a 2, 2. Muito bem. Nós vamos fazer a leitura e orar em seguida, pedindo a Deus que nos abençoe, que fale ao nosso coração por meio desta palavra. O texto diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, de Jesus, né, temos ouvido e vos anunciamos, é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão uns com os outros e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo todo. Esta é a palavra que nós temos lido para meditação nesta oportunidade. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de estudarmos a tua palavra mais uma vez e de compartilharmos essa palavra nas redes sociais e percebermos que o Senhor usa de misericórdia para conosco e nos guarda de todo mal. Nós queremos te louvar pela bênção da comunhão com o Senhor, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e te louvamos também porque o Senhor sustenta, suporta e abençoa a nossa vida com misericórdia e com graça, para experimentarmos a tua agradável, boa e perfeita vontade. Nós louvamos o teu nome por todas as tuas bênçãos e pedimos a tua direção neste momento. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos estudando essa carta do apóstolo João,
em que ele está preocupado com algumas heresias que estão surgindo na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que era uma igreja estratégica, fundamental, uma igreja que tinha um ministério de excelência. Essa igreja começou a apresentar alguns problemas internos e dentro desses problemas externos estavam algumas dentre esses problemas internos estava uma heresia, né? A heresia que nós já falamos na semana passada, a heresia gnóstica, que incipiente ainda, mas que já causava problemas, já causava divisões, facções no meio do povo, do povo cristão. Então, o apóstolo João está escrevendo a igreja da região de Éfeso, né? Não só a igreja de Éfeso, mas as igrejas da região de Éfeso, né? As congregações. E dá ênfase a esse tipo de situação, a esse tipo de doutrina, e nós já vimos que uma das razões da carta é combater as heresias. Entre as heresias mais importantes estavam os chamados gnósticos, né? Havia aquela heresia dentre elas que dizia que não há pecado, que o pecado é uma inclinação normal da carne que não atrapalha em nada a vida do crente, porque o crente é composto de matéria e espírito, e a matéria não se mistura com o espírito e nem o espírito com a matéria. Portanto, o corpo é só um veículo do espírito e ele vai ser destruído. Portanto, se ele vai ser destruído, não importa o que ele faça, o que ele pratique. O que é importante é que o espírito crê. Então, havia uma separação, havia um divórcio, uma verdadeira discrepância entre aquilo que a pessoa dizia crer e aquilo que ela fazia com o corpo, né? Aqui vivia uma vida de pecado, dizendo que não havia pecado porque o corpo seria destruído, tanto faz pecar como não pecar, ia dar na mesma, porque ninguém teria salvação do corpo, o corpo não seria salvo. E eles então criam nesta dualidade, né, do bem e do mal manifestados no mesmo corpo, sem poder se misturar, sem poder amalgamar, né, sem poder verdadeiramente constituir uma unidade. Então, Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, se preocupa em inicialmente já em combater esse tipo de doutrina, essa doutrina espúria. Ele se preocupa nisso aí. E ele vai demonstrar, então, que Deus é luz. O que significa Deus é luz na linguagem do apóstolo João? Significa que Deus é puro moralmente. Não há nenhum tipo de erro, não há nenhum tipo de inconsequência, de incongruência na vida e na existência de Deus. Deus é puro moralmente, Deus é absolutamente santo, ou seja, ele é
totalmente separado de sua criação, ele é totalmente santo, no sentido de que ele é absolutamente reto e ele é perfeito em todas as suas atribuições e todos os seus as suas características, ele é perfeito e ele não se mistura com a sua criação, portanto ele é separado dela. A sua relação com suas criaturas não é de emanação, né? Eles diziam que como a luz é uma lâmpada, emana luz, a luz emana da lâmpada, vai ficando cada vez, quanto mais distante da fonte luminosa, mais menos pura é a luz, mais fraca ela vai se tornando, a ponto de chegar num lugar onde, mesmo com uma luz, uma lâmpada, pode haver um lugar escuro, porque a luz vai se esvaecendo, né? Ela vai se diminuindo de intensidade. O conceito que os gnósticos tinham era exatamente esse, né? Que Deus é luz, mas ele tem criaturas angelicais que são luzes menores e que brilham de maneira menos intensa, progressivamente. Então, é uma corrente, um elo, cheio de elos, né? Em que as criaturas celestiais vão se colocando segundo sua posição na emissão de luz. Jesus seria um elo dessa corrente, né? Não seria Deus pessoal, mas seria alguém que depende da emanação que vem de Deus. Ele era um tipo de anjo, né? Que descende, foi criado por Deus. E, portanto, esse conceito é um conceito que não é verdadeiro. Mas João está dizendo que Deus é luz e sua relação com suas criaturas não é de emanação, como uma lâmpada, né? Uma luz comum que se relaciona com a escuridão. À medida que vai se afastando da fonte luminosa, a escuridão vai prevalecendo. Mas Deus é um Deus pessoal, relacional, ou seja, ele não é um Deus que não pode se relacionar como o Deus dos gnósticos, que era só uma energia, mas ele se relaciona na sua inteireza com a sua criação, com a sua criatura. E Deus é um Deus pessoal, então, né? Porque ele é uma pessoa, ele não é uma energia que não tem qualidades pessoais, ele é um ser voluntarioso, tem vontade própria, ele é um ser que é inteligente, ele é um ser que se comunica, ele é um ser que tem autoconsciência, ele é um ser que tem capacidade de planejamento, de visão, ele é um ser supremo, santo, definitivamente separado de sua criação, mas ao mesmo tempo relacional. E ele se relaciona com a sua criação, e é por isso que nós somos alcançados pela sua graça, porque ele se relaciona conosco. E ele exerce pureza moral, e ele tem uma exigência também de pureza moral das suas criaturas, ou seja, todas as criaturas de Deus devem ser seres morais responsáveis. Deus, as criaturas de Deus pessoais são seres morais responsáveis. Então, os homens e os anjos estão nesta classificação. São seres que devem ter
capacidade moral, espiritual, e são responsáveis moralmente diante de Deus pelas suas vidas e pelas suas escolhas. Deus, portanto, é esse ser que João explica, que João fala, e por isso mesmo, porque ele é um ser relacional, é possível falar em comunhão com Deus e é possível andar com ele de maneira concreta na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. E ele, então, não é uma imagem de escultura, ele não é uma energia cósmica, ele não é um, uma vontade soberana, superior, que não tem personalidade, ele é simplesmente Deus pessoal, relacional, que se manifesta em Cristo Jesus, né? E podemos, então, desse modo, falar em comunhão com Ele. Mas nós não podemos falar em comunhão com Deus se não andarmos em comunhão com Ele na luz, né? Então, todas as vezes que eu não ando na luz, eu estou em trevas, eu não posso falar que eu conheço a Deus. Aquele que anda na luz, está na luz, é de Deus. Aquele que não anda na luz, se diz que está em Deus, que tem comunhão com Ele, está mentindo. E essa pessoa é mentirosa, então ela não pode andar na presença de Deus. Mas o apóstolo João continua ensinando que se andarmos na luz, né, se nossos caminhos forem iluminados por Deus, e como Ele na luz está, como o próprio Deus está, e está na luz, então, se nós andarmos com Deus na luz, nossa comunhão com Ele se reflete na nossa comunhão com os irmãos. É interessante isso, né? E se não existe comunhão com Deus isolada da comunhão com os irmãos. Nós precisamos de ter comunhão uns com os outros. De modo que se eu falo que tenho comunhão com Deus, e existe pelo menos uma pessoa que eu não tenho comunhão com ela, ou que eu não tenha um relacionamento fraterno, então eu estou mentindo também. Deste modo, nós precisamos de estar em comunhão com os irmãos, do mesmo modo que estamos em comunhão com Deus. Aliás, este é um modo como nós recebemos a purificação pelo sangue de Jesus. Estamos em comunhão uns com os outros, né? Somos continuamente purificados pelo sangue de Jesus. Nós percebemos deste modo que quando deixamos de andar na luz, nós perdemos a nossa comunhão com o Pai e com os irmãos. Como é importante esse aspecto, né? Nós, muitas vezes, por erro, por omissão, por fraqueza, nós deixamos de ter comunhão com os irmãos e percebemos deste modo que quando deixamos de andar na luz, nós perdemos a comunhão com o Pai e perdemos a comunhão com os irmãos. Mas andando na luz, voltando à prática da verdade, a andar na luz, mesmo que pequemos, isso é importante também, o sangue de seu Filho Jesus Cristo, né, o sangue eficaz de
de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele é derramado na cruz do Calvário, mas ele tem seus efeitos permanecendo até hoje e até quando ele voltar. O sangue eficaz que foi derramado na cruz do Calvário, esse é um sangue que verte continuamente pela fé e nos purifica de todo pecado, né? Ele é um sangue que nos salva. Não estamos falando da experiência inicial de salvação, quando nós fomos salvos de uma vez para sempre, mas estamos falando daquela experiência de santificação, que é a salvação diária, né? Aquela ação do Espírito Santo nos preservando na santidade, nos preservando na frutificação, nos preservando no amor de Deus, porque está pressuposto que já somos salvos, né? E isso não só é pressuposto, como também é a manifestação da vontade de Deus, que nós não sejamos capazes de perder a comunhão com o Pai, né? Perder a filiação com o Pai. Né? O texto nos mostra que tanto a nossa salvação quanto a nossa comunhão com o Pai estão garantidas pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos de arrependimento quando precisamos de consertar uma situação de perda de comunhão. Então, o apóstolo está ensinando, mesmo que pequemos, não é prazer de Deus no pecado, nem é desejo do crente verdadeiro pecar. Mas mesmo quando pecamos, mesmo que pequemos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, continua nos purificando de todo pecado. Então, o que é que acontece quando nós pecamos? Quando nós pecamos, nós quebramos a nossa comunhão. A nossa comunhão com o Pai fica quebrada. Né? Nós deixamos de ter comunhão com Deus porque foi interrompida a nossa comunhão. Mas ninguém perde a salvação, porque não houve desfiliação. Nós continuamos filhos, né? Adotados na família de Deus e filhos. Então, o que a Bíblia ensina que resolve essa situação? É a confissão de pecados. Quando eu, arrependido, confesso meus pecados a Deus, quando eu, arrependido, tenho à disposição o perdão de Deus, né? Então minha relação com Deus é restaurada e eu volto a estar no lugar de filho novamente. E então é isso que João está ensinando aqui, porque ele está pressupondo exatamente isso, que nós somos filhos de Deus e que o filho não perde a sua salvação, mesmo que ele esteja em uma situação de pecado. Ele pode pedir perdão e pode se arrepender e pode ter restaurado a comunhão com Deus. Mas João fala também de que essa é uma palavra que ninguém pode dizer que não tem pecado. Essa palavra, essa frase, ninguém pode dizer: eu não tenho pecado. Por que João fala isso? Porque ele fala que nós somos pecadores por natureza. Isto é, nós somos naturalmente pecadores.
A salvação nos alivia a pena do pecado. Nós não somos penalizados mais pela salva, pelo nosso pecado, desde que temos a salvação. Ela elimina a culpa do pecado. Mas podemos perceber que nós continuamos inclinados ao pecado. O Espírito Santo trava uma luta no coração do crente para que ele não peque mais. Mas ainda assim pode haver pecado. João está dizendo que esta é uma experiência comum, uma experiência de todas as pessoas. E se dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos a nós mesmos. Primeiro de tudo, enganamos a nós mesmos. E depois, a verdade não estará dentro de nós, né? A verdade estará fora de nós, se nós não valorizarmos este ensino do apóstolo João. De modo que nós devemos aprender a lidar com esta situação, confessando nossos pecados. Isso significa que eu concordo com aquilo que Deus diz a respeito do pecado, né? Hoje existe uma tendência muito grande de cada um determinar o que é pecado para si. Cada pessoa determina para si mesmo o que significa pecado e quer viver de acordo com aquele ensino. Nós sabemos que não é possível dizer que não temos pecado nenhum e precisamos concordar com aquilo que Deus chama de pecado. Há uma tendência hoje em reclassificar pecados, em dizer o que é, o que não é, e muitas coisas têm sido feitas pecaminosas que nós temos excluído delas o valor de pecado. Mas Deus conhece o nosso coração e nós também sabemos o que é certo, o que é errado, para não praticarmos aquilo que desagrada a Deus. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós vamos estaremos de um modo bem concreto dizendo que Deus é mentiroso, se dissermos que não temos pecado nenhum. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não muda. Fidelidade aqui significa imutabilidade. Deus não muda. Deus não sofre variação. Ele tem uma palavra que ele cumpre fielmente. E ele é fiel a si mesmo. Fiel e justo. Ele não erra, não vacila, não comete erros de qualquer espécie. Esse modo de ser de Deus é o modo em que nós vemos que seu caráter é absolutamente santo e ele exige também que nós tenhamos santidade. Ele realizou nossa justificação em Cristo e mantém a sua justiça, considerando que tudo o que toda pessoa que é arrependida se chegar ao Senhor Jesus, pedindo perdão, e ele perdoa os pecados e dá graça para a pessoa viver na presença de Deus e vir ser livre de toda injustiça. Dizer que não temos pecado é fazê-lo mentiroso. E, deste modo, a sua verdade não está em nós. Nós precisamos entender que
A verdade de Deus realmente nos condena por causa da nossa pecaminosidade. Mas, graças a Deus, que nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados e o seu poder é grande de liberar perdão pelo sangue precioso do Cordeiro que foi derramado em nosso lugar. A chave para isso é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós dissermos para Deus que aquilo que nós fizemos realmente é pecaminoso, que nós concordamos com Ele naquilo que Ele está afirmando sobre o pecado, e que não é o conceito nem de A, nem de B, nem de C, mas o conceito dele que vale, então nós estaremos sendo alcançados pelo perdão misericordioso de Deus. Dizer que sua palavra não está em nós, né? Sua palavra não está em nós, é dizer que ainda estamos sem salvação. Porque muitas pessoas não leem a palavra do Senhor. E muitas pessoas torcem a palavra do Senhor. Mas quem faz isso, torce ou esquece ou anula a palavra do Senhor, não deve deixar de levar em consideração que quem não tem a palavra do Senhor não tem o próprio Senhor. Não é possível ser servo de Deus sem conhecer, estudar, meditar, praticar, ensinar a palavra de Deus. É necessário que a gente tenha essa sabedoria, esse discernimento, né, para que nós saibamos que Jesus é a palavra viva de Deus e que ele é o nosso Senhor perdoador, que salva os crentes e que mantém os crentes ligados a Deus na presença de Deus. João agora torna-se paternal. Tem um trecho aqui que nós lemos, né, que ele vai falar filhinhos. Ele torna-se paternal é uma atitude frequente, né, nos escritos de Pedro, de João, para uma atitude que é extremamente presente em toda a carta. E ele chama os crentes de filhinhos e mais ele chama de família de Deus. Filhinhos meus, família de Deus. Ele está escrevendo estas coisas com uma finalidade. Qual a finalidade que João utiliza para escrever estas coisas? Que aqueles que são crentes não pequem mais. Ele não está insinuando ou produzindo estímulos nos crentes contra o pecado. Pecado, dizendo que o pecado é de fácil domínio, mas ele está ensinando os crentes que sem arrependimento e sem mudança de atitude não há perdão de pecados. A questão não é só chegar diante de Deus e dizer, Pai, perdoa os meus pecados, mas é confessar um por um. É dizer, Senhor, eu pequei tal hora, tal instante, assim, assim, e eu estava fazendo isso e aquilo, eu errei, e errei pensamento, palavras, obras, né? Pensamentos, palavras, expressões, obras, atitudes, tudo isso que induz ao erro tem que ser confessado. E Deus, misericordiosamente, abençoa a vida daqueles que confessam desta maneira e mudam de atitude. João também está, ao contrário,
do que se pensa, garantindo que se alguém pecar, o pecado deve ser uma exceção. E temos defesa do advogado junto ao Pai. Que coisa maravilhosa, né? Essa segurança que nós temos um advogado junto ao Pai, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ele está junto ao Pai, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele está falando aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aos romanos, que há uma intercessão contínua, tanto do Espírito Santo quanto do Pai, do Filho, junto ao Pai por nós. E ai de nós se não fosse essa intercessão contínua, nós não seríamos capazes de nos mantermos firmes na fé, perseverantes na doutrina e certos da salvação. Porque Jesus é o nosso advogado. Ele também é a propiciação pelos nossos pecados, também pelos pecados de todo mundo. Isso não significa que finalmente todas as pessoas vão ser salvas. Não é isso que está sendo pregado. Nem todas as pessoas serão salvas. Né? Mesmo invocando o nome do Senhor, muitos não serão salvos. E isso mesmo, Jesus é a pessoa que faz a propiciação pelos nossos pecados e também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, no sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, potencialmente há poder para a salvação de todo mundo. Mas a salvação não vem para todo mundo, né? Há muitos que vão rejeitar a Jesus, que já rejeitaram, que ainda rejeitam a Jesus. Muito bem. Potencialmente, então, todos poderíamos ser salvos pelo sangue de Cristo, mas é necessário reconhecimento de pecado, arrependimento, fé, e Deus vai cercar os seus escolhidos de toda sorte de bênçãos espirituais. Todo tipo de bênção espiritual que nós precisamos, Deus vai nos dar, já nos deu em Cristo Jesus, conforme Paulo ensina aos Efésios, né? Mas porque Deus cerca os escolhidos de bênçãos materiais e espirituais, principalmente bênçãos espirituais. Por quê? Porque Deus quer apresentá-los em amor e em santificação para seu próprio gozo e glória. Então, quando Deus quer aperfeiçoar a obra que ele iniciou em nós, ele está trabalhando por meio da Bíblia, por meio do Espírito Santo, para que as pessoas possam reconhecer com ele é melhor. Com Jesus é melhor. E que todos podem, pela fé, ser salvos, né? O sangue de Jesus, do Filho de Deus, é como uma fonte contínua que é um contínuo derramar presente na nossa vida, né? Derramando perdão, derramando o perdão divino para os seus filhos arrependidos, não é só para os arrependidos. O arrependimento é fundamental nesse processo de salvação. Muito bem, concluindo e aplicando, Deus é luz. Ele deve ser respeitado, amado como luz,
porque seu ser espiritual, perfeito, puro, santo, justo, pessoal, relacional, é tudo, são todas características desse Deus que é luz perfeita e que não é uma luz, mas é a luz. Deus não é uma luz, né? Uma luz tem muitas no mundo, tem a luz do sol, das estrelas, da luz, mas Jesus é a luz constante, permanente, é uma energia extremamente importante. Nós não temos nem ideia de quanto de energia se dispõe nesse, nessa criação de Deus e nessa existência eterna de Deus, mas sabemos que Ele é puro, que Ele é luz, que Ele é justiça e que Ele se relaciona com a sua criação, né? Ele se fez, então, a luz do mundo para se relacionar com a criação. A luz do mundo é Jesus. E Deus se fez luz do mundo para se relacionar com a criação. Então, todo o seu ser é infinito, é maravilhoso e pode ser interpretado como verdadeira luz, luz eterna, né? Luz criadora. Mas sempre Deus é pessoal, sempre, e se relaciona com a sua criação. O fato dele ser luz não significa impessoalidade. Significa apenas que nós não temos como classificar o seu caráter, o seu ser, pelo brilho da sua glória, então nós chamamos ele de luz. Para nós, ele sendo um Deus pessoal, se relaciona conosco. Por meio da criação, ele se relaciona conosco. Por meio das coisas criadas como uma ação maravilhosa de Deus, sendo ele pessoal, se relaciona com toda a sua criação de modo pessoal. Ele não é uma luz impessoal que vemos brilhar e que vai apagar um dia, sem comunicarmos com ela. Mas nós podemos nos comunicar com essa luz em Cristo Jesus, tornando-nos semelhantes a Ele, porque Ele se tornou semelhante a nós. É maravilhoso poder entender isso, né? Que Cristo se tornou um de nós para que todos nós nos tornássemos como Ele é. Diante desse ser, não estamos prontos ainda para viver sem pecar. Infelizmente, essa é a experiência dolorosa de todo ser humano. Nós não vivemos sem pecar. Podemos viver e devemos viver sem pecado. Por quê? Porque assim que pecarmos, pedimos perdão a Deus e vivemos sem pecado. Não podemos deixar o pecado aninhar-se no nosso coração e depois ficar alimentando a nossa carne, né? Ficar estimulando nossa carne ao erro. Então, nós queremos entender que esse relacionamento pessoal de fé e arrependimento e louvor e adoração são remédios que Deus usa para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar de todo pecado. E nos dar uma vida digna de filhos na presença dele. Não estamos, então, prontos ainda para viver sem pecar, mas podemos viver sem pecado, de modo que Deus trata com esta situação, oferecendo-nos o perdão. Deus resolve esse problema trazendo para nós o perdão pelo sangue, mediante o arrependimento e confissão de pecados. Então,
Deus tem um projeto para a nossa vida de andarmos na luz como Ele está na luz. Andar na luz como Ele é luz, estar na luz traz mantida a comunhão com Ele. Se queremos andar na luz e em comunhão com Deus, basta manter a nossa vida na luz, né? A luz é a própria palavra de Deus, né? Nesse caso aqui. Traz mantida a comunhão com Ele e a comunhão com todos os nossos irmãos que andam na luz. Então, nesta comunhão nossa com o Pai, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É na comunhão com Deus e com os irmãos que a operação do sangue se faz e nos limpa de todo pecado. Por isso nós podemos, nas nossas reuniões, confessar pecados e receber perdão, porque estamos ligados em um corpo e estamos ligados com o Senhor Jesus. E por último, a primeira coisa que ocorre quando pecamos é a perda da comunhão com Deus. Por isso, devemos estar atentos e vigilantes contra o pecado. A primeira coisa que se passa conosco é que a nossa comunhão é quebrada quando nós pecamos. Nós não perdemos filiação, mas perdemos a comunhão. Por isso nós devemos estar sempre atentos ao pecado, sempre atentos à vida de santidade, para não quebrarmos e não perdermos a comunhão com Deus, ainda que seja temporária, né? Porque nós vamos pedir perdão, vamos nos arrepender e Ele restaura a nossa comunhão. Mas o ideal é não pecar. Chegamos ao final do livro, do capítulo, né, que nós nos propomos a estudar. Se Deus nos permitir, na semana que vem, estaremos fazendo a continuação deste estudo do livro de João, do apóstolo João. Que Deus abençoe a todos. Amém.